Então essa grande variedade de produtos, a gente trabalha com 45 produtos, o que nós fazemos é um planejamento muito bem feito. Porque eu sei, por exemplo, qual a quantidade de produto que eu preciso ter toda semana para atender esses clientes. Partindo daí, então eu faço o meu planejamento de plantio. Unindo a isso a questão da produtividade de cada cultura que eu tenho por semana, por exemplo. Então eu planto toda semana aquelas culturas que eu colho toda semana. Planto quinzenalmente aquelas culturas que têm uma produtividade, que ficam produzindo durante 15 dias, por exemplo. No caso do brócolis, por exemplo. Eu sei que eu preciso ter toda semana 500, 600 maços de brócolis. Então eu planto aquela quantidade. Em vez de plantar toda semana brócolis, que é uma cultura que te permite colher, um período de colheita um pouco mais longo, eu planto ele de 15 em 15 dias e planto uma quantidade suficiente para colher. Se eu preciso de 700 maços por semana, eu colheria 1.400. Então eu planto uma quantidade suficiente para colher 1.400 maços a cada 15 dias. E assim sucessivamente. A alface é um plantio semanal, eu preciso de 1.000 pés por semana, eu planto a quantidade suficiente para colher 1.000 pés por semana. E assim em todas as culturas. Eu faço todo esse planejamento para que a gente consiga não ter nem muita sobra e também não ter falta. O que dá a maior economicidade possível no sistema de produção como um todo. Para facilitar todo esse processo de planejamento, o que nós notamos, primeiro é profissionalizar ao máximo, né? Nós sentimos a necessidade de dividir as atividades em centros de custos, para saber exatamente qual atividade está dando recurso, está funcionando, está dando resultado econômico e qual não está. Então nós dividimos em vários centros de custos. Cada atividade hoje aqui na Malunga é independente economicamente. Elas são integradas, mas economicamente elas são independentes. Tem uma conta corrente para cada atividade, né? Um centro de custo de cada atividade e um responsável por cada centro de custos. E esses responsáveis, eles recebem participação desses centros de custos. Então eu tenho, por exemplo, o gado. Ele é totalmente independente das hortaliças, as hortaliças independentes do frango, e assim sucessivamente em todas as nossas atividades. Eu tenho uma atividade aqui que eu chamo de comercialização, por exemplo, é um centro de custos, porque eu gasto para comercializar e é importante eu saber quanto custa, quanto está custando a minha comercialização. Então todo o custo de comercialização é separado nesse centro de custos de comercialização. Dessa forma a gente consegue realmente um planejamento com a separação de custo de atividade por atividade. Então eu sei quanto custa a minha atividade horta, se ela está dando lucro ou não, quanto custa a minha atividade gado, se ela está dando lucro ou não.